Que a graça do nosso Deus te abençoe cada vez mais. Que você possa crescer diante do Senhor. Que esse devocional te ajude a entender mais verdades acerca de Deus, acerca do que Ele espera de nós, e que você possa crescer, ter mais comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19. O texto nos diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui, claramente, nós estamos percebendo uma continuação dos versos anteriores, onde o apóstolo Paulo está orando a Deus acerca dos irmãos em Éfeso. E nós devemos, juntamente com esse desejo do apóstolo Paulo, também desejarmos o melhor para os nossos irmãos em Cristo. Devemos orar por eles. Devemos dar graças, agradecer pela vida dos nossos irmãos, principalmente quando nós sabemos que eles estão bem espiritualmente, diante do Senhor. E o versículo 17, na oração que Paulo está direcionando para aqueles irmãos, ele ainda diz: para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O desejo do apóstolo Paulo era que aqueles irmãos tivessem mais sabedoria e tivessem mais conhecimento de Deus. E o versículo 18, continuando isso, diz: iluminados os olhos do vosso coração. Aqui já é algo que está acontecendo. Iluminados os olhos do vosso coração. Nós não podemos ter sabedoria, nós não podemos ter conhecimento de Deus se nós não formos iluminados pelo Espírito Santo. Se a nossa visão não estiver vendo o que é o real, o que é o correto, o que é a verdadeira vida com Deus. Por isso o apóstolo diz: iluminados os olhos do vosso coração. Quando nós realmente percebemos, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo que está em nós, a grandiosidade que é a obra de Deus neste mundo e em nossas vidas, nós começamos a entender o que é a glória do Senhor. Nós começamos a querer viver mais para Deus, porque nossos olhos do nosso coração foram iluminados. Nós agora podemos ver como as coisas de fato são. Nós não estamos vendo as coisas de maneira equivocada, mas estaremos vendo com os olhos do próprio Senhor. Ele nos ilumina, Ele nos guarda, Ele nos faz perceber a realidade da vida eterna. E essa iluminação, o versículo 18 nos diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós fomos chamados com um propósito, de termos comunhão eterna com Deus. E essa esperança da vinda do Senhor, onde nós teremos comunhão eterna com Deus, é a esperança do nosso chamamento. Nós podemos ver as coisas como realmente são, mas apenas porque é Deus quem nos mostra. É a esperança do nosso chamamento, para o qual nós fomos chamados. E o texto continua: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós podemos reconhecer e ver cada vez mais a riqueza da glória da herança que Deus nos dá. Nós podemos perceber como Deus ele cuida dos seus, ele dá graça aos seus. E essa graça rica demonstra sua glória, sua infinita glória. Nós somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus e nós temos uma herança eterna que glorifica a Deus, não glorifica ao homem, porque o homem é bom, porque o homem é o centro da criação, nada disso. Glorifica a Deus, porque as coisas apontam para Deus. Em versos anteriores nós percebemos isso, para que todas as coisas apontem para Jesus. No fim de tudo, nossas vidas estarão apontando para Ele. E o versículo 19 nos diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Você consegue ver essa suprema grandeza do poder de Deus em sua vida? Você que crê, você vê isso? Porque aqui o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que nós, os que cremos, podemos perceber a grandeza, a suprema grandeza do poder de Deus em nossas vidas e ao redor. Esteja mais atento aos sinais que Deus está lhe mostrando da sua suprema grandeza, que representa o seu poder, que nós podemos ver e participar, seja por meio de um livramento, seja por meio de uma disciplina, seja por meio de um alívio de muitas dores, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, mas Deus nos ajuda, cuida de nós,
E em primeira mão, o que é principal nessa suprema grandeza do poder de Deus é que Ele providenciou salvação para nós, mesmo sem nós merecermos nada. Ele nos dá da sua graça. A parte final do versículo 19 diz: segundo a eficácia da força do seu poder. Devemos observar a grandeza do poder de Deus conforme a eficácia dessa força. Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é grandioso. Não há nenhuma circunstância em que Deus não possa resolver, em que Deus não possa agir. O versículo deixa claro para nós, segundo a eficácia da força do seu poder. O pior problema de todos, o maior problema de todos, envolvia nosso pecado para com Deus. Ele está virado para conosco, mas Ele providenciou vida, porque Ele nos ama. Se Deus resolveu esse problema que é o maior, o que são os outros problemas? Descanse no Senhor, você que me escuta. Descanse no Senhor que ilumina os olhos do nosso coração, que faz com que a gente perceba onde nós devemos realmente nos apegar, qual é a nossa esperança eterna e qual é a suprema grandeza do poder de Deus. Descanse no poder do Senhor, descanse na força, no braço forte do Senhor que é eterno, que é todo-poderoso. Que o Senhor te abençoe.